Oi pessoal, vamos conhecer um pouco aqui a introdução de um átomo, tá? A gente vai conhecer uma tabela periódica e a semelhança atômica, certo? Então, essa aula foi preparada para o nono ano, numa introdução à química, mas ela poderá também servir para os alunos do primeiro ano ou em quem estiver fazendo outros cursos. Nós temos aqui uma representação atômica, um átomo genérico qualquer, o número de massa, então ele fica na parte superior, direita ou esquerda. E aí, na parte inferior, nós temos o número atômico, o número de prótons e o número de elétrons, que geralmente, em átomos neutros, todos são iguais. E aí, no meio, à direita, nós temos o número de nêutrons. E vamos ver agora os isótopos, que são átomos com o mesmo número de prótons. Eu vou deixar para vocês aqui também alguns exemplos, né, de átomos genéricos, que são isótopos. Observe que aí de vermelho, à nossa esquerda, na parte inferior, nós temos o número 22, que é o número de prótons do átomo A, e com certeza no átomo B também vai estar com 22 prótons, que isso significa que eles são átomos isótopos, com átomos com o mesmo número de prótons. Temos aqui também agora os isóbaros, que são átomos com o mesmo número de massa. O átomo genérico novamente, aí o átomo B, átomo C e o D. A massa do átomo B é 60, o C também, se você somar 28 mais 32, nós vamos encontrar 60. E o átomo D também com a massa 60. Por isso eles são átomos isobaros. Tá? Átomos com a mesma massa. Agora, vamos ver aqui os isótonos. São átomos com o mesmo número de nêutrons. Observem os átomos genéricos também. Nós temos aí o átomo genérico E, com número de nêutrons 30. O átomo F também. Observe as massas dele em cima, né? Um é 60, outro 62. Esse átomo F, ele tem 62 também na massa, menos 32, é claro, deu 30. E os isoelétrons ou isoeletrônicos são átomos com o mesmo número de elétrons. Observe aí que esse é um átomo com número atômico 3, prótons 3 e 5 elétrons. Este é um íon, porque ele está com 5 elétrons. Número diferente, não é um átomo neutro. O átomo H também com 5 elétrons. Por isso são chamados de isoelétrons. Beleza? Então fica a dica aí e espero que tenha compreendido. Então, pessoal, os íons, vamos dar uma olhada aí direitinho. Para um átomo ser eletricamente neutro, ele precisa ter a mesma quantidade de prótons e elétrons. Mas como nem sempre isso ocorre, surgem então os compostos denominados de íons. Os íons são átomos que perdem ou ganham elétrons em razão de reações. Eles se classificam em ânions e cátions. Os ânions, átomo que recebe elétrons e fica carregado negativamente. O exemplo aí, o N3-, né? Cl1-, F1- e O2-, ou seja, o átomo N3- significa que ele está com 5 elétrons na camada de valência, precisa de 3 para 8. Quando tem só o Cl e não aparece nenhum no expoente, é porque ele está faltando um. Falta um para atingir a estabilidade, né, do octeto. Já o oxigênio aí, ó, ele tem 2-, significa que a camada de valência dele é 6. Ele precisa de 2 para atingir a estabilidade, entendeu? Olha só, o cátion, átomo que perde elétrons e adquire carga elétrica positiva. O exemplo aí do alumínio, né, 3+, Na+, e, por exemplo, o alumínio, a camada de valência dele é 3, então ele pode doar. Se ele doar 3, ele vai ficar estável e vai dar estabilidade para outro átomo. A mesma coisa acontece com os outros aí. Oi,
Vocês já conhecem uma tabela periódica? Acredito que sim. Então, nós temos aqui os elementos de transição, eles ficam nesse intermediário aí, ó. Todos são da família B. Agora, vamos trabalhar um pouco especificamente agora com a família A. Nós temos aí os elementos da esquerda, 1A e 2A. Então fica nas extremidades da família A, fica nas extremidades da tabela. Olha aqui agora, o 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A ou 0, tá? Agora, é interessante vocês observarem que todos os elementos químicos da família A1A, a camada de valência deles é 1. Observe bem aí. Todos. Da família 2A, a camada de valência, ou seja, a última camada quando se faz uma distribuição eletrônica, 2A, também toda a camada de valência é 2. E assim sucessivamente. Nós vamos lá para a família 3A. Percebe? O boro é da 3A, camada de valência 3. Alumínio é da família 3A, também termina com 3, né? Na distribuição eletrônica. E por aí vai, até a família 8A. Fica fácil de entender assim, não fica? Então, se ele é da família 7A, a camada de valência é 7. Basta você saber fazer uma distribuição eletrônica também, que isso é super importante. Nós vamos, no próximo vídeo, eu vou estar mostrando para vocês como fazer uma distribuição eletrônica baseado em Linus Pauling, tá? Então, fica a dica aí. Todos os elementos químicos da família A, se é 1A, a camada de valência 1, 2A, camada de valência 2, e assim sucessivamente. Valeu? Espero que tenha compreendido. Eu vou falar um pouquinho também, em síntese, sobre os íons. Íons são átomos que ganham ou perdem elétrons. Como que um átomo pode ganhar ou perder? Todos os elementos químicos que tem na camada de valência 1 elétron, 2 e 3 elétrons, eles cedem elétrons para outro. Voltando aqui, ó, a camada de valência desse é 1 do lítio, a camada de valência do berílio é 2 e a camada de valência também do boro é 3. Então, os elementos químicos da família 1A, 2A e 3A, eles cedem elétrons para outros, para que os outros possam atingir uma estabilidade da teoria do octeto, tá? O que seria a teoria do octeto? Seria, em síntese, a teoria do 8. Porque para que um átomo fique estável, como os gases nobres que nós estamos vendo aqui, ó, esses verdinhos aí, ele precisa estar com a camada de valência 8, porque o átomo que tem valência 8, ele nem ganha nem perde. Ele já é um átomo estável, né? Já tem estabilidade. Agora, quem tem 1, 2 e 3 vai ceder, respectivamente, para quem tem 7, 5 e 6. Voltando aqui, né? Para que você compreenda melhor. Se esse átomo, vamos escolher um átomo maior aqui, o sódio. O sódio tem número atômico 11. Então, na distribuição eletrônica, ele está com 1 a mais. A configuração dele fica 1 mais. Porque se ele doar 1, ele vai ficar com 8. Na última, se tirar esse 1 aí, ele vai ficar com 8. E se ele ceder 1, ele vai ceder para quem? Vamos lá para a família 7A. Ele vai ceder aqui, ó. Por exemplo, para o cloro. O cloro está com 7. Ele precisa atingir uma estabilidade de um gás nobre. Olha aí o gás nobre, o verdinho. Ele está com 8. E se o cloro ganhar 1,
ele também vai ficar com 8. Então isso é que nós chamamos de íons. São átomos que ganham ou perdem elétrons. Ficou claro? Vamos pegar mais um exemplo rapidinho aqui. Rapidinho. Olha o átomo aqui de o índio. O índio, você fazendo uma distribuição, ele está com 3+. E aí ele vai ceder esses 3 para quem está na família 5A. Olha, 5A. O fósforo, por exemplo. Se o fósforo receber aqueles 3 lá, o fósforo vai atingir uma estabilidade, né? Vai ficar com a camada de valência 8. Então, isso é o que nós chamamos de íons. Íons são átomos que ganham ou perdem elétrons. Beleza? Então, fica aí a dica. Quando estivermos em sala de aula, a gente vai aprofundar um pouquinho a mais. E até lá. Valeu!